é muito popular, né? Não vai ser um assunto que dá muito ibope, né? Mas a gente tem um compromisso com Deus de conexão, que você vê, tem uma conexão com Deus, uma intimidade com Deus. Aqui na igreja a gente não prega somente algo que vai dar ibope, a gente não prega isso, a gente prega a verdade de Deus. E nós vamos falar sobre isso hoje. Abriu lá, Lucas 16, a partir do versículo 19, se você puder acompanhar essa leitura solene aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim? E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, a fim de não virem também a este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Segura um pouco a Bíblia aí. Se puder curvar a sua cabeça por um instante. Espírito Santo, vem nessa noite, Senhor Jesus, falar aos nossos corações, meu Pai. Ô Senhor Jesus, aquebranta, meu Pai, cada coração, Senhor Jesus. Que o Senhor venha salvar, meu Pai, que o Senhor venha trazer o arrependimento, meu Pai, a cada um de nós, meu Deus. Então abençoa as nossas vidas, meu Pai, essa noite, Senhor. Venha, meu Pai, nos tocar, meu Deus. Venha, Senhor, tocar nos nossos corações, meu Pai, e nos ensina essa noite, meu Deus. É que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Uma coisa mais notável nessa passagem é que ela é bem fácil de entender, né? Você pode até discordar dela, negar sua veracidade, desprezar até o ensinamento dessa passagem, mas ela é muito clara. Ela é bem clara de se entender. Não tem como não entender essa passagem, porque a verdade básica é viver. A morte é mais simplesmente do que morrer, porque a morte não é o fim de todas as coisas. Porque a própria passagem diz isso. A morte não é o fim de tudo. Não é o fim. E existem muitas especulações nos homens de saber o mistério da morte. As pessoas consultam mortos, consultam videntes, mas tudo isso é em vão. Por quê? Porque Jesus, Ele abre as cortinas, e levanta a porta do véu e nos mostra o que vem depois da morte. Ou é céu, ou inferno. Só tem 2 lugares, céu ou inferno. Por isso que eu disse que essa mensagem, ela não é tão popular. Ela não vai dar um grande ibope. Uau, não. Mas por quê?
Porque se a cruz e todo o sofrimento de Jesus nela, você disser não há inferno, então eu vou dizer para você que a morte de Cristo não tem significado algum. Para que houve a morte de Cristo se não há inferno? Se Ele veio te resgatar do pecado, para que você não vá para o inferno, então não tem como negar essa doutrina. Não tem como. Essa é uma dura realidade. É a dura realidade o quê? Do inferno. Não tem como, só tem 2 lugares para ir. Os homens não gostam disso. As pessoas não gostam de ouvir sobre isso. Porque não é um lugar bom. E realmente, é um lugar onde o bicho, ele não vai deixar de roer. O fogo não vai se apagar. Não vai nunca se apagar. E vai ser uma separação eterna de Deus. Ouça bem, você vai viver eternamente separado de Deus. Sempre quiseram apagar essa doutrina. De várias formas. E eu vou te dar 5 delas que os homens tentam tirar isso. Não há inferno. Mas teve um homem que pregou mais sobre o inferno do que qualquer outro. E não foi João Wesley. Não foi Jonathan Edwards. Não foi. Ah, foi Paulo. Não foi Paulo. Foi João. Também não. Sabe quem mais pregou sobre o inferno? Jesus. O cara que mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. E uma dessas passagens é essa. Em que eles dizem que há a separação entre o céu e o inferno. E que quem está em cada um dos dois não tem como sair. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Uma das doutrinas que o homem tentou tirar, dizendo que o inferno não existe, é a doutrina da reencarnação. Essa é uma visão mais popular. Mas lá em Hebreus 9, 27, a Bíblia diz o seguinte: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vendo depois disso o quê? O juízo. Não tem como o cara nascer, morrer, renascer e vai. Não tem. Não existe. Não tem. A própria Bíblia diz: cabe ao homem morrer apenas uma vez. E aonde que vai determinar para onde você vai? É aqui agora. A segunda doutrina que o homem inventou é a doutrina materialista, naturalista. Ou seja, esse grupo ele diz que não existe isso. Morreu, não tem lugar para ir. A gente apenas existe, apenas um corpo. Ah, é só o corpo. Morreu, acabou. Não tem céu, não tem inferno. Mas lá em Mateus 10, 28, Jesus diz: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não temais os que matam o quê? O corpo. As pessoas hoje estão preocupadas com o quê? A Covid-19. Ai, meu Deus, ela mata. Estão atemorizadas com isso. Mas Jesus diz: não temais os que matam o corpo. Aquilo que mata o corpo você não deve temer. Mas teme, sabe o quê? Antes aquele pode perecer o quê? Fazer perecer aonde? No inferno. A alma e o corpo. Porque a sua alma, ela vai viver. E eternamente. E se você não tem Cristo, meu irmão, se você não viveu conforme a palavra de Deus, é para lá para onde a gente vai. É para lá. Não tem essa de não existe. Existe sim. Terceira doutrina que ensino por aí é universalistas. Essa é contemporânea. Muitos já escutaram: ah, você tem o mesmo valor de Jesus. Ah, Deus tem tanto amor que no final ninguém vai para o inferno. Cara, estão mentindo para você. Ou Jesus é mentiroso. Ué,
Está na Bíblia, Jesus falou. Depois eu te dar as passagens que Jesus falou sobre o inferno. Não tem como você negar isso. O pessoal falando, não. Todo mundo vai ser salvo. Todos. No final, Deus que disse que até o diabo no final vai ser salvo. Loucura. Eles são universalistas. Lá em Romanos 9, 27, Deus diz o seguinte. Paulo fala, também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Lá em Mateus 22, abre lá, Mateus 22, 2. Vamos ver o que Jesus fala. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Eles incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem, que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-os de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ou seja, você tem que estar com as suas roupas, o quê? Nupciais, suas vestes limpas. Ele até tentou entrar, mas o rei falou não. E foi lançado aonde? Nas trevas, aonde haverá choro e quê? Ranger de dentes. Ué? Jesus falou sobre o inferno, sim. Quarta doutrina que ensinam por aí é o purgatório. Essa maioria deve conhecer. Que é onde ensinam no catecismo católico. Que é os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantia da sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entregarem alegria no céu. Não, não tem purgatório. Jesus disse, ou é céu, ou é inferno. Não tem uma passagem. Não, a santificação é aqui. Lá em Hebreus fala, seguir a base é a santificação. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Seguir a base é a santificação, meu irmão. A santificação é aqui. É aqui que você tem que se santificar. É a quinta doutrina que ensino. É a aniquilacionista. O aniquilacionismo. É a crença de que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno. Mas vai ser extinto. É como se Deus fosse matar o corpo, vai extinguir, não vai ter mais nada. Ah, puxa vida. O cara que foi bom vai para o céu, o que não foi ele vai ser aniquilado. Não vai sentir nada. Cuidado com isso, tá? Tem gente que ensina por isso aí. Fique tranquilo. Mas lá em Apocalipse 20:10, a Escritura diz o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta.
e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para todo sempre. Ou seja, todo sempre. Muitas coisas querem tirar você da presença de Deus. Falar, não tem problema. Lá no final, Deus vai te salvar. Mas Jesus fala que isso é uma realidade. É uma grande realidade. Tanto que foi o que mais pregou sobre isso. Porque ele fala que é uma realidade. E as pessoas falam, não, puxa vida, não é. Mas sim é. Voltando ao texto lá, vamos ao primeiro ato. Vamos ao lado terrestre da vida. O que acontece desse lado da morte? Do lado de cá. Estamos vivos. O primeiro ato do texto aqui. Entre o rico e o Lázaro. Primeira coisa é o homem rico. No primeiro ato, tudo na vida dele era maravilhoso. Era beleza. Ele vivia o quê? Numa mansão. Ele tinha carruagens. Ele vivia plenamente. Uau! Vestia-se o quê? De púrpura. Tanto que Jesus falou púrpura. Quem se vestia de púrpura era uma pessoa muito, muito rica, poderosa. Né? Tinha banquete, festas. Ele vivia para si mesmo. Uau, era um homem que se regalava esplendidamente. Regalava todos os dias. Ele era religioso. Ele conhecia Abraão. Tanto que eu lembro, pai Abraão, ele conhecia Abraão. Mas o rico ele não foi acusado de crimes horrendos. Você vê que o rico ele não foi taxado de caluniador, fraudulento, assassino, adúltero. Não. A Bíblia não fala que ele era tudo isso. Fala que ele era um homem rico. Mas também não tinha tempo para quem? Para Deus. Aí é que está. Ele não tem tempo para o quê? Para Deus. Ou seja, não tem tempo também para o necessitado à sua porta. Porque o mendigo estava à sua porta, pedia das migalhas que caíam da sua mesa. Ele via lá todo dia aquele homem cheio de úlceras, vestido de trapo. Mas seu Deus qual que era? Era o dinheiro. O dinheiro dele vivia para si mesmo. O seu negócio, uau, era bom demais. Porque o problema dele não era a riqueza. O problema não está na riqueza. Não era ser rico. O problema é você ser rico sem Deus. O problema dele era a riqueza dele sem Deus. Porque tudo corria bem. Tudo corria bem na vida daquele homem. Ele tinha dinheiro. Mas o Deus dele qual que era? Era Mamon. Era o dinheiro. Não adianta você ter dinheiro, mas não tem Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Mas, um dia, aquele homem ficou doente. E aí? E aí uma coisa que iguala a todos. É a morte. A morte. A morte, ela está constantemente procurando suas vítimas. Uma hora vai acontecer para todos. Não importa se você é rico, se é pobre. Vai acontecer. Vai acontecer. Ou seja, aquele homem morreu. Morreu. Homem rico, de púrpura. Imagina o funeral dele. Uau. Os parentes, os amigos, todos estavam lá. Devia ter até autoridades da cidade. Porque um homem rico naquela época devia conhecer muitas pessoas. Quando você vê uns artistas aí morrendo, coloco lá na Câmara dos Vereadores, os deputados, vai aquele monte de gente ver e fala, nossa, o homem bom, era um cara ilustre. Aí todo mundo diz, agora ele descansou. Será que ele descansou mesmo? A Bíblia não diz que ele descansou. Mas aqui, agora ele descansou. Puxa, que cerimônia. Que funeral foi aquele?
Mas não se esqueça que é apenas um lado do quê? Da história. Esse é o lado da história. O lado da história qual? Daqui. O lado terreno da história. Igual a segunda coisa. Lázaro. Opa. Agora vamos voltar para outro personagem. O homem pobre. Lázaro. Lá no 20, 21 diz: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Uau! Quando Lázaro morreu, é o que todos dizem quando morre alguém que... Puxa, que tragédia. Puxa vida. Nem sabe o que fizeram com o corpo daquele mendigo. Uau! Tipo, morreu. Indigente. Não tinha nada. Já vivia na porta lá. Ó, que tragédia. Puxa, aquele cara morreu. Nem cerimônia fúnebre teve. Não teve cerimônia. Ninguém se importava com ele. Porque ele estava lá na porta do rico. O rico nunca se importou com ele. Mas ele morreu. Morreu. Mendigo. Significa que você tem que morrer mendigo? Não. Não significa isso. Porque a gente só está vendo um lado do quê? Um lado da história. Um lado só da história. Um lado daqui. Porque aqui a gente vai ver um lado só. Mas Jesus pega e fala assim, peraí, eu vou te mostrar agora o que vem depois dessa vida. Ele vai mostrar depois da morte. Porque depois da morte, a vida continua. E ela é real. A gente vê a sepultura. E depois da sepultura? Jesus mostrou aqui, que é o segundo ato desse texto. O que acontece depois da morte? No primeiro ato, o terrestre das suas vidas, um era extremamente rico, o outro extremamente pobre. Um sentava-se à mesa farta, e o outro jazia o quê? Mendigando na porta. Um era atraente pela sua riqueza, o outro era repulsivo pela sua extrema miséria. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não há diferença nos homens por causa das roupas. Não existe essa diferença para Deus. Mas há diferença para Deus, que não aparece na roupa, na casa que você veste, no sapato que você veste, aonde você mora. Não tem diferença para Deus isso. Só tem diferença para os homens. Mas para Deus não existe essa diferença. Porque depois da morte, houve um contraste nesse contexto aqui. Porque Lázaro, quando morreu, ele estava onde? Ele morreu pobre. Mas aí os anjos vieram cheios de alegria, carregando Lázaro para onde? Para o céu. Ué? Aí você fala, por que Jesus falou Lázaro? Porque Lázaro significa Deus é meu auxílio. Embora aquele homem era desprezado por todos, ele era escória, mas o auxílio dele era Deus. Ele tinha Deus como auxílio dele. Em Deus. Porque o rico tinha tudo, mas não tinha Deus. Lázaro não tinha nada, mas ele tinha Deus. Deus. Você precisa de quem? De Deus. É isso que você precisa. Porque no céu vai haver consolo. Vai haver vestes brancas. Você vai estar face a face com o seu Senhor. Mas você precisa o quê? Estar conectado com Deus. Você precisa estar conectado com Deus. Você precisa ter essa intimidade com Ele. Você precisa de Deus. E o mais maravilhoso das Escrituras é que lá em Romanos diz: e todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus, todos. Mas você é quem escolhe para onde você vai. Quem você escolhe servir? A Deus ou ao mundo? Você prefere o quê? Uns minutos de prazer nesse mundo? Ou uma eternidade com Deus? Porque se não for com Deus, você vai passar uma eternidade, sabe aonde? No inferno. É lá. E não tem volta. Não tem volta. Já parou para pensar nisso, que não tem volta? Você deixa de fazer a vontade de Deus, achando que está tudo certo. Depois que eu morrer, Jesus me salva. Não, é aqui agora. Esse é o momento. Por isso que Jesus falou lá, havia um rico e um pobre, o Lázaro, um mendigo. E quando morreu, um foi para o céu, outro foi para o inferno. Não tem, depois, Deus é amor, Ele vai salvar todo mundo. Sim, Ele quer salvar todos. Mas se você não estiver conectado com Ele, você não vai para o céu. Não adianta. Não é uma mentira. É uma verdade que está escrita aqui. E foi falada por Jesus. Não foi qualquer profeta que falou, não. Não foi qualquer um. Foi o próprio Senhor Jesus. E foi o que mais pregou sobre isso. O que mais pregou sobre isso. Ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que, beleza, não tem problema. Não tem problema? É que você não tem ideia de como é. Meu irmão, eternidade. Eternidade é para sempre. Sempre, sempre. Vai passar um mês, um século, um milênio, e você vai estar lá, sofrendo um tormento que nunca vai acabar. Estou sofrendo. O que você sofre aqui, para uma eternidade no céu, meu irmão, você não vai nem lembrar mais de sofrimento aqui na terra, de dor. Não. Mas não. Puxa, tem que ter um momento de prazer, né, pastor? Mas depois você vai saber para onde você vai. Está aqui na Bíblia. A gente tem que ensinar a verdade. Tem que abrir seus olhos. Que parece que a pessoa está brincando. Achando, puxa vida, só alegria. Não. O segundo personagem, um homem rico. Ele viveu aqui o quê? Sem Deus. E depois da morte ele abriu os olhos aonde? Desesperadamente no inferno. Ele abriu seus olhos e viu que estava no inferno. Ou seja, ele vai saber que está no inferno. Não adianta ver aquelas doutrinas lá, vai ser aniquilado, você não vai mais lembrar de nada. Não vai? Vai sim. Vai sim. O rico não teve repouso. Porque todo mundo vai falar, agora descansou. Descansou se você estiver em Deus. E se não tiver? É possível descansar no inferno? Não, nessa passagem diz que não. Lá em Hebreus 9, 27, vou falar de novo. E assim como aos homens está ordenado morrer apenas uma vez. Ou seja, o nosso julgamento não acontece nessa vida. Não é aqui que você vai ser julgado. Primeiro vem a morte. Depois o que? O juízo. Aí sim todos vão ser julgados. Porque a gente não pode transgredir as leis da natureza. Porque a gente sofre imediatamente. Se você pôr a mão no fogo, você vai sentir o quê? Queimou. Você tira a mão. Você tira, né? Porque você sentiu imediatamente. Porque as leis de Deus, aparentemente, elas parecem que quando elas são transgredidas, a princípio não acontece castigo nenhum. Tudo certo. Pequei. Não aconteceu nada. Puxa vida. Mais um pecadinho ali. Não, Deus é amor. Ele vai me salvar. Deus ele é muito bom.
Ele vai, puxa vida. Toda vez que você pecar, Deus vai mandar um anjinho com uma varinha lá para bater na sua cabecinha. Olha, filho, você está pecando. Cuidado. Porque aquele homem rico vivia sem Deus. E estava tudo certo. Porque a Bíblia não diz que ele era assassino, não diz qual era o pecado, não, diz que era um homem sem Deus. Era um homem rico. Tinha tudo que ele queria. Todo dia ele se vestia de vestes de linho, de púrpura. Uau! Tinha muito dinheiro. E todo dia, se você se vestir de uma roupa nova, não é todo dia que nós nos vestimos de roupa nova. Mas aquele homem se vestia todo dia com uma roupa esplêndida. Mas, quando ele morreu e abriu seus olhos, infelizmente ele estava num lugar de tormento. O homem rico, ele não despertou do seu sono da morte santo. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele despertou no inferno. Sabe por quê? Porque a santificação é aqui. É aqui que você tem que santificar. É aqui que você tem que sacrificar o seu eu. É aqui que você tem que tomar a sua cruz. Renunciar às suas vontades. A vontade da sua carne. É aqui. Não é depois. Porque depois não tem mais jeito. Não tem mais como. Não existe mais solução depois. Nós vamos ser julgados. Todos naqueles dias. Todos. Pequenos e grandes. E aqueles que pregam ainda vão ser mais julgados ainda. Vai ser pior. Ou seja, sua vida de santidade é aqui. Vamos ver como que a Escritura descreve o inferno. As Escrituras descrevem o inferno como o quê? Uma dura realidade. Qual é a dura realidade do inferno? Vai lá em Isaías 57, 21. Isaías 57, 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não vai ter paz. Lá em Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o quê? Para a vergonha e horror eterno. Olha aí. Olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Marcos 9, 48. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O fogo não vai se apagar. E nem o verme vai morrer. Pensa. Que lugar horrível. Lá em Mateus 13, 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger do quê? De dentes. Você lê na sua casa lá, Mateus 22, 13 e Apocalipse 14, 11. Para você ler depois. Aquele homem acordou no inferno. E ele despertou para saber o quê? Que o inferno é um lugar de tormento. Olha lá no versículo 23. No inferno, estando em tormentos. Olha aí. Estando em tormento. É tormento. Ele precisa estar no inferno. O inferno não é o lugar onde você vê o gozo do céu. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Puxa vida. Você vai ver de longe. Mas você vai ter separação. Você vai estar separado de Deus. Isso não te aflige, não? Isso não deixa a gente temeroso? Pensa na hora que você vai fazer algo errado. Na hora que você vai pecar. Sabe o que acontece? Puxa, eu vou num lugar de tormento. Você vai estar num lugar onde você vai ver o gozo do céu, mas vai não poder desfrutar. Olha o tormento dele. Ele está vendo lá. O Lázaro está no seio de Abraão. Eu estou sendo atormentado.
O inferno é um lugar onde não há consolo. Não tem consolo no inferno. Então, chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe a água e a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Uau. Não tem como. O inferno é o lugar onde o pedido de socorro não é atendido. O seu pedido de socorro é atendido aqui. Senhor, eu preciso de ajuda. Me socorre. É aqui. Mas lá, você vai pedir socorro e não vai poder ser atendido. Não tem como. Ele pediu socorro. Puxa, molha um pouquinho da água, porque a chama não apaga. Estou atormentado. Mas ele falou: não dá. Não tem como. O inferno é um lugar de lembranças amargas. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Uau, tipo assim, lembrando dos irmãos. Fala, precisa pregar para os meus irmãos, para eles não virem para cá também, porque eles não estão servindo a Deus. Não tem como. Porque continuando lá, ó, respondeu Abraão: eles têm quem? Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ouçam-nos. Eles têm lá Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O inferno é um lugar onde você não pode mais ajudar a sua família. Não tem mais como. Eu quero que minha família seja salva. É aqui. Tem os profetas. Tem as escrituras. Tem os pastores. É aqui. Era tarde demais para aquele homem ajudar a sua família. Não tinha mais como. Ele desejava que eles fossem o quê? Salvos. Também. Mas ele não pode ajudar. Porque Abraão ainda disse, ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Não é através do místico, do misticismo, que as pessoas vão se arrepender, vão se converter. Não, não é. Pastor, mas é tão cruel falar assim do inferno. Não, cruel é ir para lá. Isso que é cruel. Falar, ainda você está sendo orientado que existe, para um lugar que você não tem mais salvação. A eternidade. A eternidade. Não há poder nos que salve depois da morte. Não tem poder que te salva depois da morte. Você pode gritar: tem misericórdia de mim. E ele só obteve uma única resposta: filho, lembra-te. O abismo ele foi fixado. O limite foi estabelecido. E o destino dele foi determinado. Não adianta. O que é a eternidade para você? O que é a eternidade? Talvez 70 anos aqui não é nada. Dos 70 anos, se você tirar um dia para a eternidade, continua sendo eternidade. É um dia que vale 1 milhão de anos. Mais. É eternidade, é para sempre. É sempre. Aqui é passageiro. Aqui vai acabar. O homem não pode mais fazer mais nada quando ele vai para o inferno. Nada. Ele pode ser o quê? Uma pessoa religiosa, honrada. Pode estar
um cara condecorado. Mas ele pode ir para o inferno. Porque não é preciso roubar, matar, adulterar para você ir para o inferno. Se você não crê em Jesus Cristo, se você não crê no Salvador, se você não crê que você pecou e está destituído da glória de Deus, e precisa de salvação, o seu destino é igual a esse homem rico. Mas o que eu preciso para ir para o céu? A Bíblia diz, sabe o quê? Nascer de novo. Nasça de novo. Novo nascimento. Crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E pratique. Esteja com seus mandamentos cravados aqui. E Jesus falou para você só saber dois. Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é? E o segundo é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você amar seu próximo como a você mesmo, mas para você amar o próximo como a ti mesmo, você precisa de qual primeiro mandamento? Amar a Deus. Você realmente ama a Deus? Se realmente necessita de Deus, fica de pé. Todos nós precisamos desse Deus. Todos nós necessitamos de Deus. Eu sei que esse é um tema, como eu disse, que o paladar não mais é uma verdade bíblica. Uma verdade bíblica. E nós precisamos do Senhor Jesus. Você precisa de Deus. Nós precisamos dele. Precisamos estar conectado com ele. Tem que haver essa conexão entre nós e o Senhor Jesus. Porque aqui é um momento de arrependimento. Aqui é o lugar em que podemos nos arrepender e dizermos assim: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua salvação. Eu preciso ser justificado pelo Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. É aqui. Porque depois que descemos à sepultura, não tem mais escolha. Não tem mais decisão. Não tem mais arrependimento. E só tem 2 lugares para ir. Não é o que ensino por aí, só tem um lugar, todo mundo. Não. São aqueles que crê. São aqueles que praticam a verdade do Senhor Jesus. Como a gente já pregou, volta ao primeiro amor. Você pode ler a Bíblia, mas se não tiver amor, não adianta nada. Você pode vir para a igreja, mas se for sem amor, não é válido para Deus. Você pode até ajudar os pobres, mas se você não tiver amor, não importa. Deus, Ele quer o seu coração, Ele quer você. Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado, Deus, por essa noite, meu Pai. O Senhor nos ensina que cada dia mais precisamos do Senhor, ó Deus. O mundo, meu Pai, pode nos oferecer grande prazer, meu Pai. Mas o maior prazer está, meu Deus, com o Senhor no céu. O maior prazer é poder olhar o Senhor face a face, meu Deus. Então nos dê força, meu Pai, para chegar lá, meu Deus. Para que podemos terminar nossa carreira e ter combatido o bom combate, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Vem, meu Pai. Vem, meu Deus, e leva arrependimento àquele que precisa, meu Pai. Leva a salvação àquele que necessita, Senhor. Aquele que precisa nascer de novo, meu Pai. Faça com que o coração dele venha nascer novamente, meu Deus. Oh, Espírito Santo, eu te peço, meu Pai. Invade a cada casa, Senhor Jesus. Invade a cada lar, meu Pai. É a cada coração, Senhor. E transforma. Porque nós queremos vidas transformadas, meu Pai. Vidas transformadas, Senhor.
Oh, Senhor Jesus, então venha nessa noite e transforma vidas, meu Deus. Transforma, meu Pai, o nosso ser, meu Deus. Que nós não venhamos voltar para casa do mesmo jeito, meu Pai. E que quem está em casa assistindo também não venha desligar o seu celular ou a sua televisão da mesma forma, meu Deus. Mas que venha sair transformada, meu Pai. E tendo consciência de que todos precisamos do Senhor, meu Deus. O Senhor nos ama, mas também o Senhor nos ensinou que existe o inferno. E ele é real. Ele é uma dura realidade. Mas ele existe. E está na sua palavra. Não podemos rasgar a metade da sua palavra. Não, Senhor. Então, Espírito Santo, leva a cada coração a arrependimento, meu Pai. Convence o homem do pecado, Senhor. Convence que ele precisa de Ti, meu Deus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Se você pudesse assentar. Chegou o momento.